Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Vamos lá para a atividade 1. Relacione os tipos de hidrocarbonetos na primeira coluna com os compostos da segunda coluna. Então, temos aqui a primeira coluna e aqui seria a segunda coluna. Composto aromático é quando eu tenho, geralmente, a mesma quantidade de átomos de carbono, eu vou ter a mesma quantidade de átomos de hidrogênio. Então, N, se N for 10, aqui também vai ser 10. Se o carbono aqui for 8, o hidrogênio também vai ser 8. E assim sucessivamente. Alcano é quando eu tenho ligações simples de um átomo de carbono para o outro átomo de carbono. Então, por ter ligações simples, eu tenho que ter mais átomos de hidrogênios envolvidos na ligação. Então, quando a quantidade de carbono for N, a quantidade de hidrogênio é 2 vezes N mais 2. Então, vai ser mais do que o dobro da quantidade de átomos de carbono. Alceno é quando eu tenho pelo menos uma ligação dupla de um carbono para o outro carbono. Então, a mesma quantidade de átomos que eu tiver de carbono, eu vou ter o dobro da quantidade de átomos de hidrogênio. Portanto, vai ser 2 vezes N, que é 2 vezes a quantidade de átomos de carbono. E quando eu tiver ligação tripla, eu vou ter um alcino ou um alquino. Então, por ter ligação tripla de carbono para carbono, a quantidade de hidrogênio vai ser menos. Então, quando a quantidade de átomos de carbono for N, a quantidade de átomos de hidrogênio vai ser 2 vezes N menos 2. Então, aqui nós temos, no composto 1, eu tenho 6 carbonos, 6 hidrogênios. Então, a quantidade de carbono aqui, N, e hidrogênio N, significa que é igual. Então, eu vou ter o composto 1, composto aromático, onde aqui 6 é igual a 6, N é igual a N. Esse composto aqui, C3H4, ele foi classificado como um alcino ou alquino. Então, nota-se que N aqui está sendo 3. Então, 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Então, aqui 3 e aqui 4 encaixa perfeitamente na equação geral aqui para um alcino. Então, C3H4 é um alcino. 3. Aqui eu tenho C4H8. A quantidade de átomos de hidrogênio está sendo o dobro da quantidade de átomos de carbono. Então, isso aqui encaixa para o composto sendo um alceno, uma vez que a quantidade de átomos de carbono é N e hidrogênio vai ser 2 vezes N. Então, hidrogênio aqui é o dobro. Como aqui é 4 e aqui 8, hidrogênio é o dobro dos átomos de carbono, então se trata de um alceno, 3 para ele. E aqui, esse composto aqui é um alcano, pois eu vou ter aqui N, e aqui eu vou ter a quantidade de hidrogênio, vai ser 2 vezes essa quantidade e mais 2, encaixando aqui. Ou seja, eu substituo 5 para cá, então carbono 5. Hidrogênio vai ser 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. Então, esse composto é um alcano. A atividade 2. Forneça o nome dos compostos orgânicos abaixo. Então, temos aqui 3 compostos. E para dar o nome desses compostos, precisamos saber, primeiramente, a quantidade de átomos de carbono que tem em cada composto. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Quando tem 6 átomos, eu inicio o nome falando X, X de 6. Para numerar a cadeia carbônica, eu numero a cadeia carbônica pelo lado que eu tenho a ligação dupla ou a ligação tripla. Então, a ligação tripla está mais próximo dessa extremidade da cadeia carbônica. Então, eu começo contando os carbonos por aqui.
onde eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2, eu tenho a ligação tripla. Então, eu vou separar o nome do número por um hífen e vou colocar o 2, indicando que no carbono 2 eu tenho a ligação tripla. Quando for ligação tripla, eu vou colocar in, a palavra in, de ligação tripla. Se fosse ligação dupla, seria en, e se fosse só ligação simples, era an. Então, nesse caso, eu tenho no carbono 2 a ligação tripla in-nó. O porque se trata de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto são as estruturas orgânicas onde eu tenho apenas átomo de carbono e de hidrogênio. Nesse outro composto, eu tenho uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Eu fiz as duas numerações para mostrar para vocês a diferença. Aqui eu tenho carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho a ligação dupla. Se eu fazer a numeração ao contrário, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4. Então, seguindo a numeração de cima, eu vou ter aqui carbono 1 e carbono 3, a ligação dupla. Então, tanto faz eu iniciar da esquerda ou iniciar da direita, eu vou ter sempre no carbono 1 e no carbono 3 a ligação dupla. Então, o nome do composto, eu conto os carbonos que são 4. Quando for 4 carbonos, eu vou iniciar com a palavra but, vou separar por um hífen a numeração do número de letra e vou colocar 1,3, ou seja, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho duas ligações. Quando tem duas ligações, eu vou colocar di. Como a ligação é dupla, eu vou colocar em. Se fosse tripla, seria de in. Se fosse, como é dupla, eu vou colocar de em. E O, porque eu só tenho carbono e hidrogênio nessa estrutura. O composto 3, eu vou ter aqui 1, 2, 3 átomos de carbonos. Eles ligam entre si, formando aqui uma forma geométrica de triângulo. Então, ele vai ser uma cadeia carbônica fechada. Eu inicio colocando a palavra ciclo. Como são 3 carbonos, eu vou colocar ciclo prop. Como é ligação simples, eu vou colocar an. E como tem carbono e hidrogênio na estrutura, somente esses dois elementos químicos participando, eu vou colocar O. Então, vai ser o ciclo propano. Atividade 3. Existe somente uma ligação dupla, ou uma dupla ligação na cadeia carbônica da molécula di. Então, o benzeno, ele é um composto aromático. Ele tem 3 ligações duplas. Na atividade PED, onde tem uma dupla ligação, só uma ligação dupla. O propan-eno significa que no carbono 1 eu vou ter uma ligação dupla. O ciclo pentano, como aqui é an, eu vou ter somente ligações simples na estrutura. O penta 1,2 dieno significa que eu tenho duas ligações duplas. Di significa 2. En é ligação dupla. Essas ligações duplas estão no carbono 1 e no carbono 2. E o butino, in, significa que eu tenho uma ligação tripla no composto. Então, a letra B é a opção correta. Atividade 4. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano. Agora vamos descobrir aqui o nome, por que esse nome desses compostos. O et significa que eu tenho aqui 2 carbonos, prop indica 3 carbonos,
isobutano, o but indica 4 carbonos, butano também 4 carbonos, pentano, pente vem de 5, só lembrar, ó, Brasil foi penta porque recebeu o título 5 vezes. Então, pente de pentano, 5 carbonos. E isopentano, também eu vou ter aqui 5 carbonos. Dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes de gás natural, é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presente no composto. O número correto de carbonos nos hidrocarbonetos não ramificados, citado no texto, é respectivamente. Então, esse isobutano, ele significa que ele é um hidrocarboneto ramificado. Essa palavra iso indica que ele tem uma ramificação. O isopentano, a mesma forma, indica que esse iso aqui significa que ele tem uma ramificação. Então, aqui na atividade fala para não considerar hidrocarbonetos ramificados, ou seja, o número correto de carbonos nos hidrocarbonetos não ramificados no texto é respectivamente. Então, desconsiderando os ramificados isobutano e o isopentano, nós vamos ter aqui 2, 3, 4 e 5. A alternativa correta vai ser a letra B, 2, 3, 4 e 5. Pessoal, finalizamos aqui a correção de mais uma semana do nosso PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí no vídeo.